Olá, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida. Meus amados em Cristo, iremos retomar o nosso estudo um pouco diferente. Iremos ali, aonde nós podemos ter contato com Deus, por meio da natureza, por meio das árvores. Iremos ali a um lugar que possamos nos sentir a paz, a tranquilidade. E ao chegar lá, nós iremos abrir a palavra de Deus e continuar no nosso estudo. Nós começamos o novo estudo a falar da volta de Jesus. Amém? E que possamos nos encher da graça. Olá, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo que fala sobre a volta de Cristo. Nós vimos que a maior promessa de Jesus em João 14 é que Ele virá. Você pode estar certo, por mais que você hoje, o mundo, ele de fato não se importa com a volta de Cristo. É isso que nós estamos vendo. As pessoas se importam mais com as coisas materiais. Não é dizer que não é importante, sim, é importante. Mas o mais importante é quando nós buscamos a Deus por meio da sua palavra. Então hoje nós devemos continuar. Nós vimos que a maior promessa de Jesus, Ele virá. E quando Ele vier, nós iremos presenciar e também o fim do pecado. O pecado, uma vez por toda, será destruído. Nós vimos também em Mateus 24, versículo 30, e pós esse período de tribulação, a Bíblia diz que aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão. O Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. Muitos irão se lamentar. Imagina só as pessoas que ouviram falar de Deus e não deram crédito. Não buscaram em Deus. Por isso que hoje a oportunidade é agora. É hoje. Está vendo esse lugar aqui muito bonito, maravilhoso, a qual nós escolhemos, com essa paisagem? É para mostrar para mim e para você o poder de Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? Nós iremos continuar aqui após esse momento. Iremos agora abrir a palavra, mas vamos orar. Vamos buscar em Deus, acreditando nas Escrituras Sagradas. Eu escolhi simplesmente esse lugar para que você possa encontrar paz, para que você possa realmente, ver Deus. Deus é nossa esperança. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Feche teus olhos aonde você está. Ou curva sua fronte, tá bom? Vamos orar. Grandioso Deus, ó Pai. Pai, te pedimos nessa tarde que o Senhor possa falar conosco, Pai, aqui. Nós estamos, meu Pai, escolhemos esse lugar, Senhor. Aqui podemos ver, Senhor, a Tua mão criadora. Criador. Pai do céu. Assim como o salmista diz no Salmo 19, que o céu proclamam a Tua glória e o firmamento as obras das Suas mãos. Pai, fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos? Que Deus possa falar conosco. Então, como nós vimos também em Mateus, Mateus 24, versículo 30 e 31, Jesus dizendo que aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Só que então diz que todos os povos se lamentarão. Infelizmente, muitos são aqueles que não aceitaram a graça, rejeitaram, viveram segundo as paixões, segundo o percurso do mundo, não entregaram a vida a Cristo. Isso não é eu que estou afirmando, é a palavra de Deus. Como a gente vimos aqui, que o próprio Jesus, em Mateus 24, 31, ele diz o quê? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aonde ele vai reunir todos os seus escolhidos, nos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu.
Ele enviará o teu anjo para ir ao teu encontro. Ele vai aonde você está. E ele vai te levar você ao encontro de Jesus nas nuvens, aonde lá ele está, nas nuvens do céu. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus. Nós iremos dar continuidade. E o próximo tema a qual nós iremos estudar, continuar, falando sobre a volta de Cristo. O que vai acontecer com os mortos após a volta de Cristo? O que vai acontecer com aqueles que morreram? Inclusive você também conhece pessoas que da sua família que já não estão mais entre nós. Essa é a pergunta. Em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje nós estamos conhecendo toda a verdade. Através do quê? Através dos estudos bíblicos. Por isso que estudar a Bíblia é que possamos de fato conhecer a Deus, conhecer a Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente. Vamos abrir em Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses 4:16. Primeiro Tessalonicenses 4:16. O que acontecerá com os mortos, os que já morreram, não só em nosso tempo, mas desde a época, desde que Adão até os nossos dias. Porque muitos de fato reconhecem que quando uma pessoa morre, diretamente está no céu. Porque foi isso que você aprendeu. Eu também aprendi que quando uma pessoa morria, ela morre, a pessoa estaria, se fosse salva, com Deus. Mas de fato, nós vamos aqui na Bíblia, abrir a Bíblia e vamos ver. Porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Olha aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:16. A minha pergunta foi: o que acontecerá com os mortos? Eu estou me referindo àqueles que já morreram. Minha mãe, inclusive, ela já morreu. Meu avô, inclusive, já morreram. E muitos que faz parte da minha família já morreram. E eu creio também que na sua também muitos já foram. E o que vai acontecer com essas pessoas que morreram? Que hoje está na sepultura, que hoje virou pó, hoje desentregou. E agora? Aqui, ó, olha só o que diz aqui. Ó. Nós vamos abrir a palavra de Deus e olha só o que diz na palavra. Olha aqui. Segundo Paulo fala aos de Tessalônica a respeito como será a vinda do Messias. O Messias, ele virá. E a pergunta é, se ele viesse hoje, como estaria a tua vida hoje? Será que de fato, o que você mais precisa para poder você entregar a tua vida a ele? O que mais você necessita? Porque Deus, de fato, ele está à sua espera. Nós acabamos de falar sobre, lá em 2 Pedro 3:9, que ele não retarda a sua promessa. Pelo contrário, ele é longânimo para com você, esperando que você se arrependa. Ele não quer te perder. É você que tem o poder de decisão e hoje você vai decidir. Assim como Paulo diz aqui, ó, ele fala: porquanto o Senhor mesmo dá a sua ordem, sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Jesus dará o comando, Jesus dará a ordem, a sua palavra. O arcanjo irá trocar a trombeta. Você percebe que em Mateus 24:30 diz que aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Jesus, ele vai vir no céu e ficará no céu nas nuvens. Ele vai, no versículo 31 de Mateus, foi que Mateus, o que Mateus fala? Que ele vai enviar os seus anjos com grande clangor de trombeta, não foi isso? Ele não vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Então, agora Paulo, ele fala que quando Jesus vier na nuvem do céu também, reafirmando que ele virá, quando ele estiver na nuvem do céu, ele vai dar a sua palavra, a sua ordem. E o arcanjo, os que estão com ele, todos os anjos estão com Jesus no céu, nas nuvens do céu. Ele dará a ordem, o arcanjo tocará a trombeta, então vai descer do céu. Quem que vai descer do céu? Vamos continuar.
no versículo 16. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É nesse momento, os anjos estão de prontidão no céu, ali na nuvem do céu. Tudo pronto, tudo com trombeta. Ouvirá um sonido a qual nunca houve. O mundo inteiro, de norte, sul, leste, oeste, irão ouvir as trombetas de Deus. Aqueles que morreram, que estão na sepultura, que estão no pó da terra. Paulo diz, segundo Paulo, aí então esses ressuscitarão primeiro. Primeiro esses, os que morreram, os justos, os que entregaram a vida, os que morreram por causa do Evangelho, os que morreram, os que renunciaram a si mesmo, entregando a sua vida a Cristo. Mesmo assim eles morreram. Esses vão receber o galardão, esses vão receber a recompensa de Deus. Olha só que maravilha, isso está lá em Tessalonicenses 4,16. Jesus ficará no céu, nas nuvens do céu, aguardando. Ele vai dar ordem, todos os anjos estão com ele, vão vir descer aqui aonde cada um está na terra. E primeiro os mortos ressuscitarão. Primeiro quem vai ressuscitar é os mortos. Isso não é eu que estou falando, não é o Moisés, é Paulo. Olha o que Paulo diz. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se hoje você aprendeu, se hoje te ensinaram que após a morte diretamente vai para o céu, você está totalmente enganado. Ou você, mulher, está totalmente enganada. Porque após a morte ninguém foi para o céu. A Bíblia só relata de 3 pessoas indo ao céu. Enoque que foi transladado. Elias que subiu numa carruagem de fogo. Isso é a Bíblia que fala para mim e para você. E Moisés também, que ele foi ressuscitado. Ali aonde, em Judas, fala que Satanás queria tomar o corpo de Moisés. E o próprio ali, Cristo, Deus, ele repreendeu. Ele repreendeu Satanás. Que o Senhor te repreenda. Então aqui nós vimos que 3 pessoas que hoje faz parte ali do céu. Mas a Bíblia aqui, Paulo fala que primeiro, após a vinda de Cristo, para levar a promessa de Cristo, em João 14 foi a qual? Que ele viria. É nesse momento que ele virá, os mortos, ao ouvir da voz de Jesus, dá a ordem, os arcanjos tocarão a trombeta. O som de trombeta, a sepultura irão se abrir, os corpos irão ser transformados. Você quer ver mais? Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Não, vamos ainda no versículo 17 aqui. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre o quê? As nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Aqui não tem mais dúvida, não resta mais dúvida. Primeiro aqui no versículo 17 ele diz o quê? Depois nós. Primeiro ressuscitarão quem? Os que morreram em Cristo. E nós, os que ficarmos vivos, Paulo se incluiu no tempo dele, acreditando que Jesus viria no tempo dele. Aqui a pregação de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje eu e você também estamos ouvindo a voz de Deus. Hoje você precisa de fato entregar a tua vida ao Senhor, buscar a Ele enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55, 6 e 7. Busque ao Senhor, que Ele realmente te perdoará. Ele purificará a tua carne, Ele purificará, transformará a tua vida. Paulo diz que nós, os vivos, os que ficamos, seremos o quê? Arrebatados. A palavra aqui em Tessalonicenses, arrebatado, ele falou o quê? É levado, junto com os que morreram e ressuscitou. Primeiro, os que morreram voltarão à vida, e nós, os que ficamos vivos, eu creio que ele virá no meu tempo e no seu tempo. Ele fala que nós seremos levados daqui da terra. Será levado de encontro a Cristo nos ares. Paulo é bem claro. De encontro ao Senhor nos ares, nas nuvens. Hoje, se você aprendeu acerca de arrebatamento, que você vai sumir, que você de fato, quando morrer, vai para o céu. Por isso que o estudo da Bíblia é nós conhecer toda a verdade e não ser enganado. Porque eu prefiro obedecer a Deus do que a homens.
Pedro mesmo diz que é preferível você obedecer a Deus do que a doutrina de homens. Então Deus aqui está abrindo o meu coração. Justos mortos ressuscitarão para a vida eterna, e os vivos serão levados ao céu sem passar pela morte. Assim, na segunda vinda, o justo que estiverem vivos e os mortos, então ressuscitados, se encontrarão com o Senhor onde? Nas nuvens do céu. Aqui está bem claro. Você aprendeu mais uma verdade que talvez ninguém nunca havia te falado, mas hoje você aprendeu. Vamos abrir rapidamente em 1 Coríntios 15, 52. 51, 52 em diante. Vamos abrir lá. 1 Coríntios 15. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados. Num instante, no abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se revestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se revestir com o que não pode morrer. Olha só o que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 15, 51. Olha só o que ele diz aqui. Eis que vos digo um mistério. Olha o que Paulo diz. Aqui ele fala, em 1 Coríntios 15, 51 e 52, ele diz que o mistério a qual Paulo se refere, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E Paulo ele fala acerca da ressurreição, acerca da vinda de Cristo. Ele falou, eu vos digo a você, um mistério a qual o mundo não conhece, o mundo não sabe, o mundo não tem desejo de saber acerca de Cristo. Eu sei que ele está voltando, mas ele diz que nem todos dormiremos. Isso é o que Paulo fala. Mas transformados seremos todos. Ao Cristo voltar nas nuvens do céu, é uma transformação. Aquele que morreu irá ressuscitar. Os que estão aqui vivos ainda na vinda de Cristo, que ele falou que muitos não irão provar a morte. E eu creio que Cristo virá no nosso tempo. Mas serão transformados. É esse corpo aqui mortal. Quando Cristo vier, a maior promessa de Cristo para mim e para você é transformar esse corpo a qual nós ficamos doentes, nós temos dores, doença, existem lutas, existem guerras. Tudo isso vai acabar com a vinda de Jesus. E olha só o que ele diz mais aqui na palavra de Deus aqui. Ele diz que nem todos dormiremos. No 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Ele fala que nesse momento, a trombeta de Deus, como lá em Tessalônica, Paulo também fala ao de Tessalônica, que Cristo, ele dá a sua palavra de ordem. O arcanjo tocará a trombeta, e aí então os anjos descerá do céu, irá ao teu encontro, levará você nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Essa palavra arrebatamento, de sumir, que uma pessoa, o avião vai cair, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Por isso que precisamos estudar de fato para que possamos examinar as Escrituras e estar ligado em Cristo. Amém? Ele diz que é nesse momento, é no abrir e fechar de olho. É coisa de segundos. Você vai ser transformado. Um corpo corruptível se transformará. É incorruptível. O incorruptível é algo que não morre. O incorruptível é algo que, se você falta um dedo, você tem os 5. Se hoje você é doente, quando ele vier e você estiver em vida, você vai ser transformado. Você não vai morrer, vai voltar como no princípio, lá no Éden. A condição que Deus havia dado ao homem de vida eterna é que ele não comesse do fruto, é que ele permanecesse, sem comer do fruto. Era a condição de Deus ao homem, mas ele não obedeceu. Amém? Mas que Deus possa abençoar grandemente a mim e a você. Hoje a maior promessa de Cristo para mim e para você é que ele virá nas nuvens do céu. Cristo virá, e quando ele vier, a grande promessa é que ele nos dará. Aqueles que morreram em Cristo, os que morreram hoje estão ali no pó da sepultura, irão ressuscitar para a glória.
e ele virá e nos levar para a vida eterna. Agora uma pergunta, nós vimos que Cristo ele nos promete, a maior promessa de Cristo em João 14, 1, 2 e 3. Ele fala que para que eu e você não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, também crede em mim. A única certeza que nós temos é que Cristo ele virá. Hoje nós iremos presenciar o fim do pecado, Satanás e seus anjos sendo destruídos. Ele sabe o tempo e a hora que lhe resta. Ele sabe que ele é o originador de todo mal, toda doença. Ele traz dor, separação, ele traz contenda, ele traz inveja. Tudo isso é um trabalho de Satanás. Porque ele sabe quem ele era. Ele sabe que ele queria se colocar no lugar de Deus, aonde ele se corrompeu, e ele leva toda a humanidade a também a se corromper. Mas só que Deus também ele trabalha em nosso coração, ele transforma. Há uma pergunta para você. A pergunta diz aqui na Bíblia: o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam na segunda vinda de Jesus? Hoje nós estamos no século 21. O que vai ocorrer com as pessoas que não se preparou? Cristo virá, eu não sei o dia. Assim como Mateus 24, 36 diz que, mas a respeito daquele dia, a hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, a não ser o Pai. Nós não sabemos o dia, concordo. Mas nós temos a certeza que ele virá. E devemos nos preparar para esse grande dia, a qual Jesus virá na nuvem do céu. E todo o planeta Terra, todo, verão. A vinda de Jesus é tanto audível, todos vão ouvir, e visível, porque todos vão ver ele vir nas nuvens do céu. Precisamos ficar atentos. O que ocorrerá com os vivos que não se preparou? Vamos abrir rapidamente. Vamos abrir em Apocalipse 6. Apocalipse 6, 15 a 17. Vamos abrir Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 17. O que vai ocorrer com os vivos, os que não se preparou, viveram uma vida inteira, mas não tiveram a oportunidade de entregar a vida a Ele. Deram mais oportunidade, curtiram mais os prazeres e rejeitaram a graça de Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 6, 15 e vamos ver o que a Bíblia tem a nos transmitir, a nos falar para nós. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos proteja da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Os que não se prepararam para a vinda de Cristo, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra, não minha, mas de Deus, os ricos, os poderosos, os grandes, os livres, os escravos, os brancos, os negros, todo esse povo se esconderam. Esse grupo de pessoas se esconderam porque eles não se prepararam para a vinda de Jesus. Eles não reconheceram o seu pecado. Eles viveram constantemente praticando o pecado, acariciando, ignorando a voz de Deus. E quando ele se deparou com a vinda de Jesus no céu, esse grupo, segundo a Bíblia diz, que eles vão correr, eles vão se esconder entre os penhascos. E eles, de tanto terror, de tanta dor que eles estão sentindo, eles se esconderam da ira do Cordeiro, da ira de Jesus. Eles se esconderam do resplendor da glória, porque automaticamente eles serão fulminados. Ao ver a glória de Deus, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 51, ele diz que o que? 52,
Ele fala que nós seremos transformados num piscar de olho. Por que num piscar de olho serão transformados após a vida de Cristo? Porque a glória dele, aqueles que realmente rejeitaram a graça, serão fulminados com a glória. Por isso que ao esconder na caverna, eles se desesperaram, pedindo para que os rochedos, imagina só a dor que eles estão sentindo, a agonia, a angústia, porque eles tiveram toda a vida para se arrepender. Hoje nós ficaremos por aqui e logo mais iremos dar continuidade ao nosso estudo. Eu creio e tenho a certeza que Jesus, todos os sinais estão apontando para a sua vinda. Todos os sinais. Muitas igrejas, denominações, não estão preparando as suas ovelhas, estão mais preocupados em tirar seus dízimos, não estão preocupados estão mais preocupados com si próprio do que com a família, porque é plano de Deus. Jesus, quando chamou os discípulos em um monte como esse, ele chamou para que eles fossem e pregassem o evangelho. Assim também como ele chamou Pedro, e quando Pedro negou por 3 vezes, Jesus novamente chamou Pedro e perguntou a ele se ele amava. Pedro, tu me amas? Ele disse a Jesus, eu te amo. E mais uma vez ele perguntou, Pedro, tu me amas? Você sabe que eu te amo, Senhor. E mais uma vez ele perguntou, Pedro, tu me amas? Mas Senhor, segundo Pedro, você me perguntou 3 vezes se eu te amo, as mesmas vezes que eu te neguei. As mesmas vezes, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor me conhece. Apacenta minhas ovelhas. Se você realmente me ama, cuida das minhas ovelhas. Hoje, líderes religiosos irão prestar conta para Deus. Por isso que em Mateus 7:21, Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí muitos irão dizer, mas Senhor, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz prodígios, fiz milagre. E Jesus irá falar abertamente, afastai-vos de mim, malditos. A palavra de Cristo a esse grupo que rejeitaram serão reconhecidos como malditos, não como filhos de Deus amados. Que hoje você possa de fato ouvir a voz de Deus. Que você coloque seu coração lá no céu e esqueça as coisas desse mundo. Porque nada desse mundo é mais prazeroso do que você entregar a tua vida ao Senhor. Viver pela fé é você saber que pode vir a aflição, pode vir a dificuldade, mas você vai vencer, porque Cristo diz em Mateus 16, versículo 33, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu, eu venci o mundo. Então você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Esse grupo que rejeitaram a Cristo, se esconderam nos penhascos, se esconderam da ira do Cordeiro, porque esse grupo sabe que chegará um momento em que todos aqueles que rejeitaram a graça irá prestar conta a Deus. Logo mais iremos dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre a volta de Cristo. Nós falamos sobre sinais e hoje falamos sobre a volta. Que Deus abençoe a você, a cada um de vocês, e que possamos estar juntos, que possamos de fato nos fortalecer em Cristo Jesus pela fé. Damos os braços, as mãos, e que possamos de fato ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e não ser enganado por falsos profetas, pastores, e todos os líderes religiosos, que muitas das vezes nos engana porque a gente não tem compromisso, não tem a Bíblia. Porque a Bíblia é a única regra de fé e prática que Deus nos dá para que Ele se comunique com você.